2013, o ano em que o mundo conheceu o rosto do novo terror. Das cinzas da Guerra Civil Síria surgiu o grupo mais bárbaro da história moderna. Por que a Al-Qaeda os expulsou de sua rede? A resposta é simples. Eles eram violentos demais até para os padrões dos terroristas mais radicais. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante não era apenas uma milícia. Tornou-se uma força de combate que paralisou o Oriente Médio. O que se viu depois foram crimes que a humanidade não presenciava desde os campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial. Escravidão, crucificações, decapitações públicas e genocídio. Milhares de civis viveram 10 anos sob um regime de sangue. À primeira vista, um bando de rebeldes, mas na prática, um exército profissional de fanáticos. O grupo atendia por vários nomes: ISIS, ISIL ou Daesh. Em 2013, eles entraram na guerra síria como jogadores centrais. Não tinham aliados. Lutavam contra o governo de Assad, contra os curdos da UYPG, contra o Exército Livre da Síria e contra o Hezbollah. Qualquer um que não seguisse sua ideologia era um alvo a ser eliminado. A origem do grupo remete a 1999. Naquela época, eram apenas uma célula obscura ligada à Al-Qaeda. No vídeo da época, nota-se, eram poucos homens em caminhonetes velhas. Durante a Guerra do Iraque, forças americanas e milícias locais quase os aniquilaram. Líderes foram mortos, soldados foram capturados. Em 2008, a situação era terminal. Documentos internos recuperados mostram que os próprios membros declararam uma crise extraordinária. O grupo estava perto de desaparecer. Mas em 2010, tudo mudou. Abu Bakr al-Baghdadi assumiu o comando. Sob sua liderança, a organização foi revitalizada. Com o início da guerra na Síria, Baghdadi enviou milhares de combatentes cruzando a fronteira do Iraque. O objetivo era claro: estabelecer um califado islâmico governado pela lei Sharia. O crescimento foi explosivo. Em 2014, o ISIS controlava 100 mil quilômetros quadrados. Isso representava 30% da Síria e 40% do Iraque. Eles avançavam absorvendo outras milícias menores à força. Estimativas indicam que em agosto daquele ano, o grupo já contava com 80 mil soldados. A tática principal não era apenas a munição, era o medo psicológico. Na filmagem de combate, nota-se: soldados iraquianos abandonam uniformes e armas antes mesmo do primeiro tiro. Eles sabiam que a derrota significava uma morte lenta e dolorosa. A reputação de crueldade do ISIS vencia batalhas antes delas começarem. Muitos preferiam fugir disfarçados de civis a enfrentar o avanço dos caminhões pretos. O califado foi proclamado. Eles dominavam uma área do tamanho da Islândia. A capital foi estabelecida em Raqqa, na Síria. O controle era absoluto e punitivo. Os eventos aceleraram até 2017. Foi quando as forças iraquianas e sírias, com apoio internacional, retomaram Raqqa e Mossul. O califado geográfico desmoronou sob o peso de bombas e cercos militares. As cidades caíram, mas a ideologia permaneceu nas sombras. A derrota militar não foi o fim definitivo. O Estado Islâmico seguia uma vertente extrema do Islã sunita, conhecida como o Wahhabismo. Esta doutrina exigia uma limpeza radical da religião. O objetivo era eliminar qualquer grupo que supostamente corrompesse a fé com ensinamentos falsos ou comportamentos imorais. Por que o grupo era tão violento? A resposta estava na sua visão do fim do mundo. Eles formavam uma seita apocalíptica. Acreditavam que o fim dos tempos chegaria logo após a derrota dos inimigos e a restauração do califado Rashidun. Este era o sistema de governo estabelecido logo após a morte do profeta Maomé. A ideologia glorificava o assassinato sistemático. Para os líderes do grupo, derramar o sangue de apóstatas e hereges era o caminho mais curto para o paraíso. Qualquer pessoa que não aceitasse essa visão estreita era tratada como um inimigo. No vocabulário do grupo, eram vistos como vermes que precisavam de extermínio. O grupo perseguia cristãos e outras minorias, mas o ódio principal era direcionado aos muçulmanos xiitas. O Estado Islâmico afirmava que os xiitas profanavam a verdadeira essência do Islã. À primeira vista,
parecia uma guerra religiosa, mas na prática era um projeto de genocídio. A lei do califado era a Sharia interpretada de forma brutal. A escravidão de certas classes sociais foi legalizada por decretos oficiais. As mulheres perderam todos os direitos civis. Elas foram transformadas em propriedade dos maridos. Não podiam caminhar pelas ruas sem acompanhantes. O abuso doméstico tornou-se legal e o divórcio foi proibido para elas. A punição para crimes comuns era o trauma físico. No registro visual da época, vê-se o resultado. Ladrões condenados tinham as mãos amputadas em praça pública. O grupo utilizava métodos de execução medievais. Crucificações, decapitações e queimas em fogueiras eram registradas em vídeo para espalhar o terror. Nas ruas, o controle era feito pela Brigada Al-Qansar. Tratava-se de uma força policial composta exclusivamente por mulheres. Elas patrulhavam as cidades para fiscalizar o vestuário e o comportamento feminino. Ouve-se o som de chicotes e gritos durante as abordagens. Uma mulher poderia ser presa por usar maquiagem ou roupas ajustadas ao corpo. Outras eram detidas apenas por não demonstrarem submissão total ao serem abordadas por uma autoridade. Não havia margem para erro. O radicalismo era tão elevado que causou divisões no mundo terrorista. Até mesmo a Al-Qaeda, responsável por milhares de mortes, condenou as táticas do Estado Islâmico. O líder da Al-Qaeda afirmou publicamente que o derramamento de sangue de mulheres, crianças e civis xiitas era injustificável. Para a Al-Qaeda, essas pessoas deveriam ser poupadas devido à sua ignorância. Os eventos aceleraram a violência na região. Assim terminou a construção de um regime baseado no medo absoluto, escravidão e extermínio. No Iraque e na Síria, minorias étnicas e religiosas tornaram-se o alvo principal. Yazidis, mandeus, assírios, turcomanos e drusos entraram na lista de eliminação do Estado Islâmico. Os motivos variavam entre política e religião. O grupo seguia uma interpretação radical da Sharia. Para eles, homens deviam morrer e mulheres ser escravizadas. Milhares de mulheres foram capturadas. O destino era a escravidão sexual. Elas eram vendidas em leilões públicos, como se fossem gado. Sob as leis do califado, elas não tinham direitos humanos. Eram tratadas como propriedade privada. Exatamente como a escravidão dos séculos XVIII e XIX. O tráfico humano gerava lucro. O Estado Islâmico via a venda de pessoas como fonte de renda essencial. Tudo era regulado por autoridades oficiais. Em 2014, um documento interno vazou. Era uma tabela oficial de preços. O papel detalhava o valor de mulheres yazidis e cristãs por faixa etária. Uma mulher entre 40 e 50 anos valia $43. Meninas com menos de 9 anos eram as mais caras. Custavam $172. No quadro visual, o documento exibe selos oficiais e assinaturas burocráticas sobre o preço de crianças. Por que os yazidis foram o alvo principal? O motivo era teológico. Eles praticam uma religião milenar pré-islâmica. Para o Estado Islâmico, isso era adoração ao diabo. Eles foram rotulados como heréticos. Isso retirava qualquer proteção legal ou moral. A ofensiva começou na região de Sinjar. Aldeias inteiras foram cercadas. Em muitos locais, a população masculina foi exterminada em poucas horas. Homens foram fuzilados em valas comuns. Outros sofreram execuções mais lentas. Ouve-se o som de disparos e gritos em vídeos de propaganda. As imagens registram pessoas sendo queimadas vivas. Outras enterradas com as mãos amarradas. Decapitações tornaram-se rotina. 3 de agosto de 2014 foi o dia do ataque em larga escala na província de Sinjar. O massacre foi documentado pelos próprios assassinos. Centenas de mortes foram filmadas para espalhar o terror na internet. Nas cidades, yazidis viviam ao lado de muçulmanos sunitas. A convivência era pacífica, mas a chegada do Estado Islâmico mudou tudo. À primeira vista, eram vizinhos, mas na prática, muitos sunitas locais colaboraram com os invasores. Eles entregaram os esconderijos das famílias yazidis. Outros enganaram os vizinhos para que permanecessem nas casas até a chegada dos soldados. Cerca de 200.000 pessoas fugiram em pânico.
50.000 subiram as montanhas Sinjar. Quem ficou para trás teve uma escolha: conversão forçada ou morte. Os Yazidis não tinham a opção de pagar a jizya. Esse era um imposto de proteção aplicado apenas a cristãos. Para os Yazidis, restava apenas o ferro. No topo da montanha, a situação era desesperadora. As famílias ficaram isoladas, sem comida, sem água, sem remédios. Os militantes avançavam pelas encostas. A artilharia bombardeava os civis constantemente. Forças curdas iniciaram o resgate. Aviões britânicos e americanos lançaram suprimentos e atacaram posições inimigas. O cerco foi quebrado, mas o custo foi alto. Milhares já tinham sido torturados, mortos ou levados para as prisões de escravas. Os turcomanos do Iraque também foram marcados. Mesmo sendo em maioria muçulmanos sunitas, o califado não confiava neles. Eles eram vistos como espiões da Turquia, inimigos naturais por questões étnicas. A violência contra eles começou em junho de 2014. A cidade de Tal Afar foi capturada. 300 homens foram massacrados imediatamente. Outros 1.300 desapareceram. A Frente Turcomana Iraquiana confirmou os dados. Apenas 42 dessas pessoas retornaram com vida. Até setembro, 350.000 turcomanos fugiram para o deserto. Passaram fome e sede. Em fevereiro do ano seguinte, o número saltou para 600.000 refugiados. 600 mulheres turcomanas foram levadas para centros de escravidão na Síria. Na filmagem de segurança, vêem-se comboios de picapes transportando as prisioneiras. Elas foram forçadas ao casamento com combatentes estrangeiros. Muitas foram usadas por múltiplos militantes como objetos. A maioria dessas famílias nunca mais voltou para suas casas ancestrais. As minorias tentaram reagir. Grupos locais formaram milícias de autodefesa. Eles queriam proteger suas vilas e filhos. Mas a desvantagem era total. Eles tinham poucas armas pesadas. Não havia dinheiro para munição ou rifles modernos. Unidades de resistência de Sinjar e brigadas turcomanas lutaram com bravura. Mas sozinhos, eles eram ineficazes contra o exército do califado. O sucesso só veio com o apoio dos peshmerga curdos. Se o Estado Islâmico não tivesse sido derrotado, essas etnias teriam desaparecido do mapa. Restariam apenas as ruínas de suas vilas e as valas comuns. Assim terminou o capítulo mais sangrento da região. 2014. O Estado Islâmico se declara um califado. Embora nenhum governo estrangeiro o reconheça, na prática, o grupo opera como um pequeno país. Eles precisam manter as luzes acesas, a água fluindo e as armas disparando. Como financiar uma máquina de guerra estatal? Parecia uma estrutura legítima, mas a realidade era um esquema de extorsão em larga escala. O grupo organizava tudo: eletricidade, obras públicas, fabricação de munição e hospitais. Para isso, precisavam de dinheiro vivo. A maior parte vinha do petróleo bruto, drogas ilícitas e doações externas. Além disso, existia o sistema de impostos. Qualquer pessoa sob o domínio do grupo pagava para viver. Funcionários civis pagavam o zakat, um imposto sobre bens pessoais. Comerciantes pagavam o usher, para importar ou exportar mercadorias. Até os soldados pagavam. Os combatentes eram tributados sobre o ganima, os despojos de guerra. O imposto chamava-se khums. O soldado entregava 20% de tudo que roubava para o califado. Na prática, era uma empresa criminosa disfarçada de governo. O grupo praticava extorsão direta. Donos de lojas recebiam ameaças. Ou pagavam uma taxa de proteção, ou viam seus negócios explodirem. O roubo a bancos e joalherias era rotina. Mas a verdadeira fortuna estava no subsolo. O petróleo era o motor da economia. Ele era vendido dentro do território controlado e no mercado negro internacional. O Estado Islâmico não refinava o óleo. Eles vendiam o bruto diretamente na bomba para transportadores independentes. Esses compradores levavam o óleo para refinarias privadas rudimentares. Lá, o petróleo virava gasolina ou mazu, um combustível de baixíssima qualidade e extremamente poluente. No quadro, observa-se a precariedade. As refinarias eram apenas tanques de aço sobre fogueiras. O processo funcionava como a destilação de álcool.
O óleo esquentava até virar vapor, passava por canos no teto e resfriava. O líquido pingava em valas forradas com plástico. O que sobrava no fundo dos tanques era um resíduo cancerígeno e sólido. Alguém precisava limpar. Geralmente, essa tarefa era dada a adolescentes, garotos magros que conseguiam passar pelas aberturas estreitas dos tanques. O risco era onipresente. Houve-se o perigo constante de explosões. Além do fogo, havia o veneno químico. A fuligem oleosa cobria tudo num raio de quilômetros. O solo morria com os vazamentos frequentes. Os trabalhadores passavam o dia inteiro inalando fumaça tóxica. Um deles resumiu a situação: estamos cometendo um suicídio lento para sustentar nossos filhos por mais alguns anos. A morte era o preço do combustível. Assim funcionava a economia do medo. 3 milhões de dólares por dia. Esse era o teto do faturamento gerado pelo petróleo sob o controle do Estado Islâmico. Os campos industriais eram o alvo principal. Bombardeiros britânicos, americanos e jatos do governo sírio atacavam as torres constantemente, mas o fluxo de dinheiro não parava. Como o grupo vendia petróleo sendo alvo do mundo inteiro, a resposta era o mercado negro. O comércio envolvia compradores na Turquia, Irã, Jordânia e Iraque. Era uma operação ilegal em escala industrial. À primeira vista, uma transação impossível, mas na prática, um esquema de lavagem de carga. Para esconder a origem do óleo, os intermediários misturavam o produto bruto com petróleo legalizado. Depois, o material seguia para refinarias legítimas. O preço era o maior atrativo. O Estado Islâmico vendia o barril muito abaixo do valor de mercado. O transporte cruzava fronteiras de várias formas. Caminhões-tanque viajavam durante a noite até a Turquia. Lá, a carga era transferida para navios petroleiros entre mercadorias legais. Um ex-oficial de inteligência de Saddam Hussein detalhou os números. 28 toneladas de petróleo podiam ser compradas do ISIS por 4.200 dólares. Esse mesmo carregamento era levado para a Jordânia e revendido por 15 mil dólares. O lucro era imediato. Havia também alianças improváveis. Os Estados Unidos acusaram o regime de Bashar al-Assad de comprar o óleo dos extremistas. Os dois lados eram inimigos mortais no campo de batalha. Mas nos negócios, o pragmatismo falava mais alto. A produção era o coração do califado. No auge, o faturamento oscilava entre 1 e 3 milhões de dólares a cada 24 horas. Mas a pressão aérea começou a surtir efeito. No vídeo, nota-se: as refinarias tornaram-se esqueletos de metal retorcido. No final de 2015, a capacidade de produção desabou. A receita diária caiu de 1 milhão para 660 mil dólares. O dinheiro estava acabando. Os eventos aceleraram. Conforme os territórios eram libertados, as fontes de financiamento secavam. O grupo perdeu milhares de poços de petróleo. Perdeu o controle de fábricas de fertilizantes e usinas de cimento. Perdeu também milhões de cidadãos que pagavam impostos sob coerção. Não havia mais como sustentar a estrutura. Sem combustível e sem caixa, o grupo entrou em colapso logístico. O Estado Islâmico foi forçado a recuar e abandonar o território. Assim terminou o ciclo do ouro negro no deserto. 1 bilhão de dólares em uma única apreensão. Esse era o nível do mercado de drogas do Estado Islâmico. O produto principal tinha nome: fenetilina. No mercado ilegal, todos conheciam como Captagon. O estimulante dominava os estados do Golfo e o mundo árabe. Mas o uso não era apenas recreativo. Por que os jihadistas usavam Captagon? A droga suprime a fome e o cansaço. No campo de batalha, o soldado perde o medo e a ansiedade. As leis islâmicas proíbem substâncias inebriantes. Na prática, o grupo ignorava o dogma. O Estado Islâmico produzia, vendia e incentivava o consumo entre seus próprios combatentes. O lucro vinha de todas as direções. Grupos afiliados no norte da África pagavam impostos ao califado. Eles operavam rotas de cannabis e haxixe. Outras unidades vendiam segurança armada para cartéis de narcóticos. O grupo não era apenas uma milícia. Era uma organização criminosa com estrutura de cartel internacional.
O volume da produção era massivo. Em 2020, a polícia da Itália fez uma descoberta impressionante. No porto, apreenderam 14 toneladas de Captagon vindas da Síria. Foram 84 milhões de comprimidos. O valor de mercado chegava a US$ 1 bilhão. Foi a maior apreensão de anfetaminas da história mundial. Mas o dinheiro não vinha apenas dos comprimidos. 2018. Combatentes do Exército Livre da Síria invadiram um depósito. Encontraram um estoque de drogas avaliado em 1.400.000 moedas americanas. O tráfico de entorpecentes era o motor da guerra. A segunda maior fonte de renda era o passado. O grupo controlava 30% dos sítios históricos do Iraque e centenas na Síria. Na filmagem, vê-se a destruição. Estátuas milenares reduzidas a pó. O argumento era religioso. Eles chamavam os artefatos pré-islâmicos de ofensa a Deus. À primeira vista, o objetivo era a destruição, mas na prática, o lucro falava mais alto. O que não era demolido para os vídeos de propaganda acabava no mercado negro de antiguidades. Relíquias raras cruzavam fronteiras ilegalmente para financiar o terrorismo. Khaled al-Assad tentou impedir o saque. O arqueólogo sírio tinha 82 anos. Quando as forças invasoras cercaram a cidade de Tadmur, ele agiu rápido. Khaled organizou a retirada e o esconderijo das peças mais valiosas do museu. Ele queria salvar a história da venda ou da destruição total. O custo da resistência foi alto. Os extremistas prenderam o arqueólogo por uma semana. No relatório da época, os detalhes. Sessões de tortura brutais para que ele revelasse a localização dos tesouros. Khaled al-Assad não disse uma palavra. Ele protegeu as antiguidades até o fim. O desfecho foi violento. Os militantes assassinaram o arqueólogo em praça pública. O corpo foi exibido no centro das ruínas antigas da cidade. Sobre o cadáver, colocaram um cartaz rotulando o homem como apóstata. Foi um aviso para qualquer um que cruzasse o caminho do califado. Assim, o lucro e o sangue se misturavam sob o sol da Síria. Dezembro de 2017. Essa foi a data em que o califado começou a desmoronar fisicamente. As forças iraquianas avançaram quarteirão por quarteirão, retomando cada cidade e vilarejo antes dominados pelo grupo. O território que antes parecia impenetrável havia sumido. Como terminou a resistência final? O mundo achava que o grupo era invencível, mas a realidade foi diferente. No início de 2019, restava apenas um ponto no mapa: o vilarejo de Al-Baghuz, na Síria. O cenário era de ruínas, fumaça e escombros. 9 de fevereiro de 2019. Nesta data, as forças democráticas sírias iniciaram o ataque final. No vídeo, nota-se: a bandeira preta é arriada pela última vez. O último reduto caiu. Mas a queda do território não significou o fim da ameaça. À primeira vista, o califado acabou. Mas na prática, o ISIS apenas mudou de forma. O grupo ainda respira. Diversas facções afiliadas mantêm operações ativas em múltiplos continentes. Na África, o controle é real. Grupos extremistas dominam vilas e recursos em Mali, na Nigéria e na Somália. Eles montam postos de controle, cobram impostos e executam dissidentes. Onde não há controle de terra, há o terrorismo móvel. Células clandestinas realizam ataques rápidos contra civis desarmados e desaparecem nas sombras. Existe também o perigo invisível. Indivíduos são radicalizados por telas de computador, sem nunca terem pisado no Oriente Médio. Eles juram lealdade pela internet e atacam em nome do grupo. Para o ISIS, o contato físico tornou-se opcional. Este foi, possivelmente, o grupo terrorista mais poderoso da história moderna. O alcance foi global. 29 países sofreram ataques diretos. Da Grã-Bretanha à Síria, da Índia às Filipinas, da Austrália à Rússia. A logística da morte não conhecia fronteiras. 22 de março de 2024. O ataque à casa de shows em Moscou provou que o perigo é atual. 4 atiradores entraram no local com fuzis e explosivos. O saldo foi brutal: 144 mortos e 551 feridos. O som dos disparos ecoou pelo saguão enquanto as pessoas tentavam fugir. No quadro,
Câmeras de segurança registram a frieza dos executores. Eles não tinham pressa. Isso demonstra que o grupo ainda possui infraestrutura, recrutas e armas. A agenda de sangue continua em execução. Assim, o califado permanece como uma sombra persistente.